Ora bem, Groenlândia, a maior ilha do mundo. Se calhar para muita gente é só aquela mancha branca enorme no mapa, certo? Mas por baixo de todo aquele gelo esconde-se uma história humana incrivelmente profunda e complexa, com os impressionantes 4.500 anos. E de repente, esta história saltou para as notícias do mundo inteiro. Lembram-se de, em 2019, os Estados Unidos terem oferecido para a comprar? Pois é, essa proposta, um bocado saída do nada, levantou uma questão fundamental. Por que é que esta ilha gigante, que é maioritariamente de gelo, se tornou de repente tão importante no palco mundial? É isso que vamos tentar perceber. Então, vamos a isto. Pensem neste número: 80%. 80% da Groenlândia está coberta por uma camada de gelo imensa. Este facto torna todo este interesse internacional ainda mais curioso, não acham? Como é que uma terra tão dominada pelo gelo pode ser o centro de tanta atenção? É que para percebermos o valor estratégico e humano da Groenlândia, temos mesmo de ir muito para além dessa imagem do gelo. Nesta primeira parte, vamos descobrir a riquíssima história que moldou esta nação do Ártico. Uma história que começou milénios, mas milénios antes de qualquer navio europeu ter chegado às suas costas. E atenção, a história não começa com os vikings ou com os exploradores europeus, como muitas vezes se pensa, nem perto disso. Começa muito, muito antes. Começa com os primeiros povos do Ártico, culturas incrivelmente resilientes que desenvolveram formas não só de sobreviver, mas de prosperar num dos ambientes mais desafiadores do nosso planeta. Agora, olhem bem para esta cronologia, porque a escala de tempo diz-nos muita coisa. A presença humana ali remonta a 4.500 anos, com as primeiras migrações paleo-inuit. A cultura Túlio, que são os antepassados diretos dos inuites de hoje, chegou por volta do ano 1200. Reparem bem, a chegada do famoso Eric o Vermelho, em 985, e o início da colonização dinamarquesa em 1721 são capítulos relativamente recentes numa saga muito, mas muito mais longa. E esta imagem ilustra na perfeição a genialidade deste povo. O povo Tulé desenvolveu tecnologia super sofisticada, como o caiaque e o umiak, que eram perfeitamente adaptados para sobreviver naquele ambiente. Eles não eram apenas sobreviventes, eram autênticos mestres do seu meio, com ferramentas especializadas e estruturas sociais complexas. E agora sim, avançamos no tempo para o próximo grande capítulo da saga groenlandesa, a chegada dos nórdicos. Esta é a era que nos deu aquele nome famoso e que, como vamos ver, é muitas vezes mal compreendido. Então, uma jogada de marketing do século X? Pois basicamente foi isso mesmo. O explorador Eric o Vermelho chamou a ilha Greenland, ou seja, Terra Verde, para convencer mais colonos a irem para lá a partir da Islândia. Não era propriamente uma descrição literal da paisagem, mas sim uma decisão estratégica e, vá lá, bastante otimista. Só que a história deles, na Groenlândia, tem um final misterioso. Em meados do século XV, os assentamentos nórdicos simplesmente desapareceram. O que é que aconteceu? Bem, o debate ainda hoje continua, mas as teorias apontam para uma combinação de fatores. O clima, que ficou muito mais rigoroso, o crescente isolamento da Europa, problemas económicos e, talvez o mais importante, uma incapacidade de adaptar as suas técnicas de caça às novas condições. O desaparecimento dos nórdicos deixou um vazio. Um vazio que, séculos mais tarde, seria preenchido, abrindo caminho para a era que, vamos ser sinceros, mais do que qualquer outra, moldou a Groenlândia que conhecemos hoje. Entramos agora na era colonial dinamarquesa, um período com um legado transformador e profundamente complexo. O ponto de viragem é o ano de 1721. O missionário Hans Egede restabeleceu uma presença europeia permanente na ilha. E com ele começou um novo período de monopólios comerciais, conversão religiosa e, claro, domínio colonial. É importante sublinhar que, ao contrário do que às vezes se diz, a missão de Egede visava intencionalmente os Inuit, não foi uma colonização acidental. E para percebermos a mentalidade da época, é útil conhecer este conceito, excepcionalismo colonial nórdico. Refere-se àquela crença muito comum nos países nórdicos de que o colonialismo dinamarquês foi diferente, foi mais suave, mais altruísta, mais bonzinho, em comparação com o que outros impérios europeus fizeram. Esta ideia moldou a história oficial, mas nem sempre bateu certo com a realidade vivida pelas pessoas. E esta citação capta essa complexidade de uma forma, muito poderosa. Goldborg Chemnitz, uma figura importantíssima na política e nos direitos das mulheres da Groenlândia, disse isto: incutiram-nos desde a infância uma grande admiração e, ao mesmo tempo, medo dos dinamarqueses.
Isto diz tudo sobre o impacto psicológico deste paternalismo dinamarquês. E talvez o exemplo mais chocante e triste destas políticas tenha sido a chamada Experiência de 1951. 22 crianças groenlandesas foram levadas para a Dinamarca, separadas à força das suas famílias, com o objetivo de serem reeducadas para se tornarem uma nova elite que falasse dinamarquês. Foi um evento que deixou cicatrizes profundas e cujo custo humano só muito recentemente começou a ser reconhecido a sério. Mas o século XX também trouxe um despertar político. Vamos agora acompanhar o percurso da Groenlândia de uma colónia para uma nação cada vez mais autónoma. Um caminho impulsionado por um crescente sentimento de identidade nacional e vontade própria. Esta cronologia mostra-nos os passos mais importantes. Em 1953, o Estatuto mudou oficialmente de colónia para província da Dinamarca. Depois, um passo de gigante em 1979, com a criação do governo autónomo e de um parlamento próprio. E mais recentemente, em 2009, a Lei do Autogoverno, que reconheceu os groenlandeses como um povo distinto ao abrigo do direito internacional. É uma evolução notável. E pronto, isto traz-nos de volta aos dias de hoje. Todos estes fios da história, dos primeiros povos, dos vikings, da era colonial, juntam-se todos nos desafios e nas aspirações da Groenlândia moderna, um lugar onde se está a forjar um futuro entre a identidade, a independência e um jogo geopolítico cada vez mais intenso. Um dos maiores desafios, sem dúvida, é a economia. Este gráfico mostra, de forma muito clara, a dependência económica que ainda existe em relação à Dinamarca. Uma fatia significativa do orçamento do país é financiada por uma subvenção anual de Copenhaga e estamos a falar de cerca de €500 bilhão. É claro que esta é uma questão central e muito complexa no debate sobre a independência total. Mas a luta pela independência não é só económica. Há um movimento cultural e social fortíssimo a acontecer, a chamada descolonização mental. É um esforço ativo para recuperar a herança cultural, para reavivar práticas antigas como a tatuagem facial e a dança do tambor, para promover a língua Kalaallisut e, talvez o mais importante, para superar o trauma que passou de geração em geração desde a era colonial. É, no fundo, uma nação a curar-se e a reafirmar-se. Portanto, o que temos é isto, uma terra definida por um passado incrível e complexo, mas com um futuro que o seu povo quer e exige decidir por si mesmo. Desde a sobrevivência no Ártico aos jogos de poder geopolíticos de hoje, a história da Groenlândia é uma história de resiliência e de autodeterminação. E a questão que fica no ar é esta: o que se segue para a Groenlândia?